Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor a todos. Vamos abrir a palavra de Deus em Hebreus capítulo 11. O tema da mensagem dessa manhã é a voz de comando. A voz de Deus e a voz do homem. A voz de comando, a voz de Deus e a voz dos homens. Em Hebreus capítulo 11, a partir do verso 3, diz assim: pela fé, nós entendemos que foi o universo formado pelo quê? Pela palavra de Deus. De maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Só até aí. É interessante, meus irmãos, que em sequência nós tenhamos aí a palavra fé e a palavra entendimento. Porque muita gente considera que a fé e o entendimento, eles não podem caminhar juntos, mas eles devem caminhar juntos. Pela fé, nós não só sabemos que o mundo, ou o termo que o apóstolo usou, que o universo foi criado. Nós não só sabemos, porque saber, gente, todos sabem. Até aqueles que não creem em Deus sabem da teoria. Então não é simples saber, mas é o entender. Nós entendemos pela fé que o universo foi criado pela palavra de Deus. E esse entendimento, ele é importante, porque ele precisa vir estabelecido sobre o entendimento do que é o poder de Deus. Não tem como nós entendermos da criação do universo sem crermos no tamanho do poder do nosso Deus. Porque se você não crê no poder, não há entendimento. Não tem como coisas que são invisíveis serem criadas ou se tornarem visíveis de uma hora para outra. Tudo isso ocorreu por conta do poder de Deus. Você crê no poder de Deus? Você crê que as coisas visíveis, tudo isso que você está vendo, ela foi criada a partir do nada? Por que você crê nisso? Porque nós cremos num Deus todo-poderoso, que faz surgir as coisas visíveis a partir do nada. Gente, o nosso Deus é poderoso. Mas não está condizente com o tamanho do poder. Não. Nosso Deus é poderoso. Porque do invisível, do nada, Ele criou todas as coisas. Gênesis capítulo 1, a partir do verso 1. Diz assim: no princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E disse Deus: haja luz. E o que aconteceu? Haja luz. Parece tão simples. Deixa eu fazer um teste aqui. Esther, apaga as luzes aqui do altar para mim. Nós não ensaiamos não, mas fica firme aí. Haja luz. Simples. Haja luz e houve luz. E viu Deus
que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã e o primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus, e houve tarde e manhã e o segundo dia. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca, e assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom, e disse: produza a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, e o terceiro dia. Disse também Deus: haja luzeiros nos firmamentos dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus, para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, e o quarto dia. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas, segundo as suas espécies. E todas as aves, segundo as suas espécies, e viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, e o quinto dia. Disse também Deus: produza a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Só até aí. Gente, eu fico lendo esse trecho da criação e pensando no quão parece simples. E fico pensando também no quão poderoso o nosso Deus é. Porque ele dizia: faça isso, e a Bíblia fala que assim era feito. Com uma única voz de comando, dizendo, ordenando, mandando, Deus estabelecia: faça, e aquilo era feito. Que poder! Que poder! Mas era simples.
Olhando a expressão, vamos lá, haja luz. Olha que interessante. Haja luz e houve luz. Parece simples. Só que o processo, meus irmãos, para que houvesse luz, no entendimento que nós temos hoje, a nível científico, é um processo simples. Vamos pensar um negócio. Ele disse: haja os luzeiros no céu. Deus só pegou o sol, como se fosse uma bolinha de gude, e fez assim, ó. Fica aí onde você quiser. Jogou ao relento, para ficar onde ela caísse, como se fosse algo simples de ser feito. Foi isso que aconteceu? Dentro do entendimento que nós temos hoje, do equilíbrio das coisas. É simples, gente. Existe um conjunto de variáveis envolvidas em cada comando da parte de Deus, que elas se sustentam por um conjunto infindável de estruturas para que aquele simples acender do sol pudesse ser viável. Ele precisava ficar a uma distância específica. A terra deveria girar em torno dele numa velocidade específica. Era preciso que a luz dele e o calor promovido por ele viajasse pelo espaço numa velocidade e intensidade específica. Então a voz de comando de Deus, por mais que esteja na Bíblia de forma simplificada, dentro do entendimento de como as coisas funcionam, a gente entende que ela não é tão simples como ela está estabelecida aqui. Quando Deus manda haja, existe um nível de complexidade gigante na voz de comando de Deus. Haja seres viventes. Bota os animais aí. Gente, ele só pegou um monte de bicho e jogou por sobre a terra. Haja. Gente, o nível de complexidade da cadeia de animais, ele é gigantesco. Vocês já viram porco parir? Não, você vê, é muito feio, né, gente? Quando uma porca dá à luz, ela dá à luz a quantos leitões? Geralmente na casa dos 10 ali, vamos colocar 10? 10 filhotinhos. Gente, você já pensou se na África uma leoa, quando parisse 10 leões? O que aconteceria? Gente, a estrutura de cadeia alimentar dos animais, ela é uma rede de equilíbrio gigantesca, onde um alimenta, tem os carnívoros, tem os herbívoros. Vamos supor, por que Deus colocou o urso polar ártico no Ártico? Melhor, suponhamos que Deus pegasse um porco e jogasse no Ártico. O que aconteceria? O habitat deveria ser, aliás, o animal deveria ser adaptado ao habitat que ele fosse colocado, não era isso? Por que o urso polar consegue viver no Ártico? Gente, por que o urso dorme muito? Por que o urso hiberna? Por que não temos ursos no Brasil? A estrutura, porque parece simples, haja os animais, e os animais apareceram. Gente, a estrutura, as variáveis estabelecidas em torno da voz de comando de Deus, elas são gigantes.
E se essas variáveis elas não tivessem sido pensadas, idealizadas, estabelecidas, se o equilíbrio não tivesse sido pensado ou estabelecido, não haveria criação. A voz de comando de Deus, ela estabelece um fim específico, mas ela também estabelece um conjunto de variáveis que a sustentam, porque senão tudo desaba. Vejam que a voz de comando da criação de animais, por exemplo, gerava um conjunto de variáveis bastante complexa que pudesse sustentar o comando principal, porque se as variáveis não fossem pensadas, o comando principal não se sustentaria. Então, quando Deus dá a voz de comando, Ele estabelece aquilo que Ele quer, mas Ele estabelece um conjunto de coisas em torno daquilo que Ele está mandando. A voz de comando sobre a criação não é um ato isolado sobre algo específico, mas é um comando perfeito para que todas as demais coisas sejam devidamente agregadas à voz de comando em si. Vejam que todos os demais comandos da criação envolviam variáveis complexas, e um conjunto de coisas que precisavam se ajustar para que aquele comando específico pudesse ser atendido. Deus ajustava as variáveis para sustentar o comando. Vocês estão comigo nesse entendimento? Aquelas variáveis, elas precisavam ser atendidas criteriosamente, em toda a criação. Mas aí Deus chega na criação do homem. E quando Deus cria o homem, é a mesma voz de comando. Quando Ele fala para o homem surgir, o que acontece com o homem? Ele surge. Só que diferente de todo o resto da criação, Deus dá ao homem um superpoder que até então nenhum ato da criação havia recebido. Quem sabe qual que é? Qual o superpoder que Deus deu ao homem? O poder da escolha. Nenhum ato da criação Deus deu esse poder. Mas para o homem, depois de ser criado, Deus deu a ele a possibilidade de escolha. Significa que uma vez que a voz de comando fosse estabelecida, o homem teria a opção, por mais poderoso que Deus fosse, o homem teria a opção de atender ou não. Nenhum item da criação recebeu essa incrível capacidade de escolher. Não aconteceu com nenhum. Vamos supor aqui, o Sol está distante da Terra mais ou menos 150 milhões de quilômetros. E vamos supor que Deus desse ao Sol a possibilidade de atender ou não, o poder da escolha. E o Sol chegasse no momento e pensasse assim: estou longe demais, não estou enxergando o que está acontecendo. Agora eu quero chegar mais perto. E o Sol saísse de 150 milhões de quilômetros para 140 milhões de quilômetros. O que aconteceria? As variáveis colocadas à disposição para que o luzeiro no céu funcionasse de forma equilibrada, elas cairiam. A rotação, a luminosidade, a força, o calor, as variáveis cairiam. Vamos supor que Deus desse esse poder da escolha ao urso polar ártico. Deus falou: urso, voz de comando, você vai ficar aqui. Mas o urso chega num dia, ele pensa assim: nossa, eu estou numa vontade de pegar um sol no Caribe.
não quero mais ficar no Ártico, agora eu vou para o Caribe. O que aconteceria com o urso? As variáveis que foram criadas para que ele tivesse vida, elas cairiam. Para nenhum item, para nenhum fator ou para nenhuma etapa da criação de Deus foi dada a possibilidade de atender ou não. Deus dava a sua voz de comando e a criação atendia criteriosamente. O sol vai ficar aonde Deus mandou que ele ficasse. A lua vai ficar onde Deus mandou que ela ficasse. A terra vai girar do jeito que Deus determinou que ela girasse. E todas as variáveis que foram construídas em torno daquela voz de comando, elas vão se manter sustentadas. Vocês entendem um pouco dessa questão da variável agora, gente? O entendimento é importante. As variáveis foram construídas para que o principal fosse preservado. Mas aí chega em mim, em tuzes, em nozes. E aí Deus nos dá a capacidade de escolher. Aí Deus pega Adão e Eva e os coloca no jardim. E Deus dá a voz de comando. Qual que é a voz de comando de Deus? Não comerás do fruto. Irmãos, o nível de autoridade e poder é menor em não comerás do fruto do que em haja luz. Deus perdeu força depois que terminou a criação e ficou fraquinho, porque trabalhou muito na criação. Gente, o nível de autoridade, de poder, ou a intensidade da voz de comando é diferente em não comerás do fruto, do haja luz. A intensidade, a força, o poder e a autoridade é diferente. Só que o objeto, o destino, a ordenança mudou, porque ao homem ele deu o poder de escolher. Só que não se engane, quando Deus constrói uma ordenança ou manda uma direção e constrói variáveis em torno dela, quando ele manda esse comando e esse comando não é atendido, as variáveis caem. O que estava envolvido, ou quais eram as variáveis do viver no jardim de Adão e Eva? Para a gente entender. Adão e Eva morreriam, Adão e Eva sentiriam dores, Adão e Eva adoeceriam. O que mais? Adão e Eva sentiriam frio, Adão e Eva sentiriam fome, Adão e Eva teriam doenças graves. Teriam, gente? Vergonha um do outro, falta de intimidade entre os dois. Isso aconteceria com Adão e Eva? Não, porque quando Deus os coloca no jardim para reinar no jardim, Deus constrói um conjunto de variáveis em torno disso, estabelece as variáveis em torno do comando. Qual que é o comando? Fiquem aqui, mas não comam da árvore do jardim. Gente, isso é ordem, isso é voz de comando, isso é puro poder saindo da parte de Deus. Não façam isso. É a mesma coisa dele dizer para o sol: não se mova daqui. É a mesma coisa dele dizer para a terra: gira nessa velocidade. A voz de comando é a mesma. Só que aí é para mim.
E aí eu posso escolher. E aí quando Adão e Eva, eles ignoram a voz de comando da parte de Deus, você sabe o que acontece com as variáveis? Elas caem. Elas despencam. Antes você não podia morrer, mas agora você pode. Antes você não podia adoecer, mas agora você pode. Toda aquela estrutura que foi construída em torno da criação de Adão e Eva, ela desmorona. Deus queria cuidar deles com todo carinho. Deus queria cuidar deles com toda a atenção. Deus queria fazê-los próximos. Gente, quando eu vejo, por exemplo, vocês veem imagem de criança com câncer, aquilo não corta o seu coração, gente? Aquilo não é doloroso? Parece que criança e câncer na mesma frase não cabe. Gente, e o projeto de Deus não era para caber. Mas quando o homem resolve não atender à voz de comando de Deus, todas aquelas variáveis que foram criadas para que o homem vivesse bem, elas despencam. Agora ele adoece, agora ele morre. A Bíblia fala que para ele poder comer, ele vai ter que trabalhar e trabalhar muito. Para você comer, você tem que trabalhar, irmão. Hã? Porque se você descobrir um jeito aí, me fala, porque eu ando trabalhando muito. As variáveis diante de Adão, depois do não atendimento à voz de comando, elas caíram. Porque havia poder, autoridade, quando Deus dizia, não coma. Uma vez não atendida à voz de comando de Deus, todas as variáveis envolvidas no processo, elas caem. Uma vez que a criação não atendeu à voz de comando, toda a cadeia de proteção e amor preparada por Ele na criação, ela se desfez. Como se fosse o sol saindo do lugar. Como se fosse a terra começando a girar ao contrário. Como se fosse a lua desaparecendo. Quando a voz de comando deixou de ser atendida, as variáveis caíram. A escolha do homem, por não atender à voz de comando de Deus, o levou a situações de total descontrole e destruição. Irmão, você crê que Deus tem projetos maravilhosos para cada área da sua vida? Quem crê? Você acha que Deus te criou para sofrer nesse mundo, irmão? Deus tem projetos maravilhosos para cada área da nossa vida. E eu creio que a voz de comando para nos abençoar, ela já foi liberada. Irmão, a voz de comando de Deus para que você seja uma bênção, ela já foi liberada. Deus tem projetos de paz. Deus tem desígnios de amor. Deus quer te ver confortável. Deus quer te ver vivendo em abundância. Deus quer te ver vivendo bem. Amém. Só que para isso ser uma realidade, as variáveis que envolvem essa proteção, elas precisam ser mantidas. Nós não podemos insistir em não atender à voz de comando, promovendo estragos nos projetos de bênção que Ele imprimiu nas mais variadas áreas da nossa vida. Quem estraga o desígnio de Deus para nós, somos nós. Deus quer te abençoar, querido. Deus quer te fazer viver no paraíso. Deus quer que você seja próspero. Deus quer que você tenha vida, e vida em abundância. Deus quer que você vá bem todos os dias da sua vida. Deus quer que os seus filhos sejam abençoados na terra. Deus quer que os seus celeiros sejam fartos. Mas para que o desígnio de Deus ele seja sustentado, nós precisamos preservar as variáveis. Atenda à voz
de comando de Deus. Irmão, olha aqui para mim. Atenda à voz de comando de Deus. Irmão, você é parte da criação? Atenda à voz de comando de Deus. Deixa eu dar exemplo. Muitos casais, eles decidem receber a bênção de Deus no altar. Foi assim, eu conheço muitos aqui, já fiz o casamento de alguns. Quem aqui recebeu a bênção de Deus no casamento no altar? Foi abençoado pelo Senhor no altar. Alguns aqui eu até casei. Irmão, quando você chega no altar diante do Senhor e vem um pastor e estende a mão sobre a sua aliança e a abençoa, você crê que a voz de comando de Deus para aquele casamento, onde Deus está fazendo parte, é de bênção ou de maldição? Você acha que Deus estabelece casamentos? Tem gente que acha assim, não, Deus faz casamento porque Ele gosta igual rinha de galo. Rinha que fala? Onde faz briga de galo? Não, Deus gosta de assistir às brigas, aí Ele bota o casamento para virar aquela confusão, para ficar um batendo no outro, dando esporada nos outros. É tipo uma rinha. Você acha que Deus quer isso? Quando você vem ao altar e recebe a bênção de Deus, o que Deus está construindo naquela bênção para o seu casamento? Me ajuda aí, gente. É para ser só sofrimento? É para ser só dor? É para ser só briga? É para sair esporada, voadora, coice, grosseria, xingamento? Gente, é para isso que Deus formou o casamento? Não. E para que aquele desígnio específico seja preservado da bênção, Deus constrói vozes de comando num conjunto de variáveis específicas, para que elas se mantenham de pé. Aí a voz de comando de Deus diz assim, ô irmão, não adulterarás. Gente, isso é um conselho. Me fala se tem diferença, não adulterarás e haja luz. É voz de comando. É para você seguir, é para você se atentar, porque Deus construiu ali um ambiente, para que dentro daquele ambiente, a voz de comando dele seja atendida, para que aquilo que ele determinou seja preservado. Quando você não atende à voz de comando de Deus, as variáveis caem e a rinha é estabelecida. E aí tem uma série de vozes de comando, direcionadas especificamente ao casamento. Para a mulher ser submissa, para o marido dar a vida pela sua esposa, ele que se sacrifica por ela, não é ela que se sacrifica por ele. Foi a igreja que morreu por Jesus ou foi Jesus que morreu para a igreja? Então é o marido que tem que se sacrificar. O que mais? Aí fica todo mundo querendo viver bem no casamento, fica todo mundo querendo as benécias de se viver no paraíso, no jardim do Éden, mas ninguém quer dar vazão à voz de comando. Se você quer que a bênção se estabeleça, você precisa atender à voz de comando. Porque senão as variáveis que Deus criou para proteger o matrimônio, elas vão cair. Outro dia eu ouvi uma história de uma mulher que disse assim, diz que ela chegou nos X anos, 40, 50 anos, por aí. Aí diz que a mulher decidiu assim, não, mas eu já namorei muito com meu marido, a partir de hoje eu não quero namorar com ele mais não. A partir de hoje, não vai encostar em mim mais, não. É parente dela.
Irmão, você sabe o que é isso? Porque a voz de comando de Deus diz que o corpo do homem não pertence a ele mesmo, mas pertence a quem? E que o corpo da mulher não pertence a ela mesma, pertence a quem? Gente, isso é voz de comando, o seu corpo pertence ao seu cônjuge. Tem determinadas direções que Deus nos deu que elas não devem ser ignoradas. A voz de comando de Deus, ela existe para ser atendida. Aí você quer a bênção no seu casamento, mas ignora aquilo que Deus determinou para que você viva dentro do seu casamento. Você sabe o que acontece com as variáveis? Elas desabam. Ah, pastor, eu queria ter um relacionamento melhor com os meus filhos. A voz de comando de Deus com relação ao seu relacionamento com os filhos são variadas também. Não provoqueis vosso filho à ira. Deus vai converter o coração do pai ao filho. Tem direções específicas. A Bíblia fala para você não abrir mão de educar o seu filho. A disciplina não é o princípio, gente? Então a voz de comando de Deus no que diz respeito ao seu relacionamento com o seu filho, ela precisa ser atendida, porque senão aquilo não vai florescer. As variáveis caem. Vamos supor que no meu relacionamento com Wesley Filho, eu só mantenho um relacionamento de amizade. Gente, amigo, você sabe quantos ele tem? Quantos amigos você tem, filho? Não dá nem para contar, né? Uns 30? Amigo ele tem um monte, mas pai ele só tem um. E o meu relacionamento com ele pode ser de amizade sim, mas nunca ser mais importante do que o meu relacionamento como pai. Tem relacionamento de pai com filho que é só passando raiva. O filho vive um estado constante de desagrabilidade. Não provoqueis os vossos filhos a ira. Isso é uma voz de comando. Atenda. Você quer viver bem com seu filho? Quem tem filho aí? Quem quer viver bem com o filho? Atenda aquilo que Deus está te falando. Atende a voz de comando. Tem gente que quer vida financeira próspera. Quem quer vida financeira próspera? Deixa eu ver. Olha o Silvio Santos aqui. Quem quer dinheiro? Existem vozes de comando da parte de Deus com relação às suas finanças que elas precisam ser atendidas. Porque se elas não forem atendidas, as variáveis caem. Tem gente que quer ter celeiro cheio sem atender aquilo que Deus está pedindo com relação à administração das finanças. Tem gente que quer promoção no trabalho, ou passar num concurso, ou crescer profissionalmente. Você está ouvindo a voz de comando de Deus? Porque eu creio que esse é o desígnio de Deus para a sua vida também. Deus quer que você prospere. Mas você está sendo fiel no pouco? Porque a voz de comando de Deus manda você ser fiel no pouco, para que chegue o muito. Você está sendo fiel no pouco? Ou dentro do pouco que Deus estabeleceu, você só reclama? Isso é ignorar a voz de comando de Deus. Irmão, tem muitas coisas que Deus deseja nos conceder, e essas coisas não chegam, porque as variáveis estão caídas, porque a gente não atende a voz de comando. Você quer um conselho? Quem quer um conselho aí? Levanta a mão, deixa eu ver, vou te dar um conselho aqui. Faça como o sol. Se Deus mandou que ele ficasse naquele ponto, ele está lá no mesmo lugarzinho de não sei quantos milhões de anos atrás. Gente, ele está no mesmo ponto. Se Deus mandar você fazer determinada coisa, se Deus liberar a voz de comando para você, como liberou Adão aquele dia, Adão e Eva, atenda a voz de comando. O que que Deus tem te falado? O que que no seu relacionamento Deus tem te falado? O que que no seu trabalho Deus tem te falado? Quais são as palavras que Deus tem liberado sobre a sua vida? Atenda
a voz de comando. Quem pode dizer o amém? Amém. Gênesis capítulo 22, verso 18. Está na tela, gente. Olha o que Deus diz. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a... Êxodo 19, 5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Jeremias capítulo 7, verso 23. Mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. João 10, 26, Jesus dizendo: mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas fazem o quê? Ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Ouça a voz do Senhor. Haja luz e ouve luz. Deus falou com você. Atenda. Deus falou com você. Atenda. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Você sabe para quem que Jesus está falando? Para as ovelhas. E você sabe como é que se sabe se uma pessoa é ovelha de Cristo ou não? Como é que se determina se uma pessoa é ovelha? Ele mesmo disse: as ovelhas ouvem. Jaqueline uma vez disse assim, ó: não, se não ouve a voz, não é ovelha não, é bode. É mesmo. Não é isso que você falou, Jaqueline? É bode. Porque as ovelhas ouvem a voz do seu pastor. Vocês estão ouvindo a voz do Senhor? Atenda. Irmãos, não ignore a voz de comando de Deus. Diga para a pessoa do seu lado: não ignore a voz de comando de Deus. Irmãos, nós temos voz de comando. O homem, ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Ele tem voz de comando. Pesquisa Datafolha. Quem acha que o homem tem voz de comando, levante a mão. Quem acha que não tem, levante a mão. Brancos, nulos, indecisos, levante a mão. Quando Deus abria a boca, exteriorizava uma palavra, esta tinha o poder de se tornar algo real, complexo, verdadeiro e de alto poder de influência. Esse processo também ocorre conosco. Vê o que a palavra de Deus diz. Abra Marcos para mim. Marcos 11, a partir do verso 22, Jesus diz assim: ao que Jesus lhe disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que, se alguém fizer o quê? Disser a este monte: ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Irmãos, nós temos voz de comando. Jesus uma vez estava num barco e veio um vento, vocês lembram disso? Jesus levanta a voz e diz o que para o mar? Acalma-te. E o que aconteceu com o mar, com a tempestade? E Jesus disse que nós faríamos coisas ainda maiores do que Ele fez. Só que nós não vemos com muita frequência manipulações com relação à criação sob a voz de comando do homem. Você sabe por que isso acontece? Porque falta fé.
É muito raro. É muito raro, do ponto de vista da criação. Até na história bíblica como um todo, aconteceu pouquíssimas vezes em que o homem manipulou a criação utilizando a sua voz de comando. Só que a voz de comando do homem, ela continua tendo autoridade e poder, principalmente no que diz respeito ao mundo espiritual. E eu quero dizer a vocês que muito mais efetivo do que ter autoridade sobre o monte é ter autoridade espiritual. Se você mandar um monte se levantar e deitar no mar, aquilo vai ser muito legal, mas para a sua vida pode agregar pouca coisa. Mas agora, você tomar autoridade sobre o mundo espiritual, sobre o que está acontecendo, isso exerce muito mais influência sobre a sua vida. E sobre o mundo espiritual é onde nós mais costumamos utilizar a nossa voz de comando, quer seja para o bem, quer seja para o mal. A voz de comando do homem costuma ser usada de forma mais efetiva no mundo espiritual do que no mundo físico. Olha o que Salmos, capítulo 34, verso 12. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Quem é, gente? Quem quer longevidade para ver o bem? Quem ama a vida? Deixa eu ver. Verso 13. Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Provérbios 18, verso 21. A morte e a vida estão no poder. O que bem a utiliza. Efésios 4, 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para o quê? Conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Tiago 3, verso 5. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana. Olha o poder, gente. Você sabe o que é isso? Isso é voz de comando. Ela tem o poder de pôr em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Voz de comando. O poder das palavras ditas está diretamente ligado ao mundo espiritual, do qual sofremos maior influência do que o mundo natural. Do ponto de vista espiritual, nossas palavras, elas têm o poder de criar e de destruir, de ligar e de desligar, de gerar vida e de gerar morte. É a voz de comando do homem criando vida ou fazendo estragos gigantescos. Deus conhecia o poder da sua voz de comando, da voz dele, e ele a usou para criar algo maravilhoso. Irmão, será que você conhece o poder da sua voz de comando a ponto de ser capaz de criar também algo maravilhoso? Você conhece o poder da sua voz de comando? Porque Deus conhecia o poder da voz de comando dele. E ele a usa para o bem. Você conhece o poder que está aqui, ó? Haja luz e houve luz. Você sabia que no mundo espiritual, as suas palavras podem determinar se haverá luz ou se haverá trevas? Falando. Sabia, irmão?
Voz de comando. Muitos de nós subestimamos o poder da nossa palavra e abrimos mão de criar algo bom, bem como a usamos para destruir coisas. Tem gente que destrói gente usando a palavra. Você conhece gente? Não? Sim. Tem gente que recebeu palavras de poder tão fortes, vozes de comando tão fortes no mundo espiritual, que aquelas palavras doutrinaram a sua vida desde aquele dia para sempre. Poder da voz de comando. Vamos pensar em alguém que deseja muito algo. Gente, você quer muito alguma coisa? Você quer muito alguma coisa? Deixa eu ver. Você está nessa vida a passeio. Você está querendo alguma coisa aí? Nesse momento só um frango assado, que já é 11 e tanto. Mas alguma coisa você quer. Alguma coisa você quer. E suponhamos que esse desejo faça parte da vontade de Deus. A primeira construção da vitória, ela começa na mente. E ela derrama para os lábios. O que acontece? Vamos supor, menina bonita, de Deus, quero muito casar com ela. O que acontece, e às vezes o desejo de Deus é que nós nos casemos. O que acontece se na minha mente, derramando para a minha boca, eu disser que eu nunca vou conseguir conquistá-la? Não, eu sou feio demais, não é para mim não, gente, isso é muita areia para o meu caminhãozinho, só Deus, não dá, não vou dar conta, não vou conseguir, não vai dar certo. Tem gente que tem desígnio, que faz parte da vontade de Deus, que Deus quer estabelecer aquilo, que Deus já liberou voz de comando, mas a nossa voz de comando, ela nos puxa como se fosse uma âncora, e não permite que aquela bênção seja liberada para nós. Meu irmão, você precisa começar a usar a sua autoridade, e a autoridade da sua voz de comando. Em Deus nós podemos. Para que esse negócio, ai, não vou dar conta, ai, eu não vou conseguir, ai, isso é difícil. Irmão! Eu gosto de lembrar de Davi diante de Golias, porque era um negócio impossível, e ele não chegou dando pedrada para todo lado, não. Ele chegou estabelecendo a voz de comando dele, ligando no mundo espiritual. Ele olha para Golias, aquele tamanhozão, fica imaginando a arquibancada dos dois lados, vendo Davi franzininho e Golias, aquele monstro, que era um monstro de homem. Só que quando Davi chega na frente dele, antes de estabelecer a vitória física, antes de arrancar a cabeça do gigante, Davi estabelece a vitória. Olha que interessante. Falando. Ele não chegou falando assim, ih, rapaz, não sei se vai dar certo, não. Ele não chegou diante do Golias falando assim, nossa, que lança gigante. Ele não chegou diante de Golias falando assim, nossa, como você é grande. Ele chegou diante de Golias falando o quê? Ô, rapazinho, você vem a mim com lança e com espada, eu vou diante de ti em nome do Senhor dos Exércitos. Ô, rapazinho, hoje eu vou arrancar sua cabeça fora. Gente, ele não tinha nem espada. Como é que arranca a cabeça de um gigante? Ele não tinha ele não tinha um estilete. E ele olha para o gigante e fala assim, eu vou arrancar sua cabeça. Está aí na Bíblia. Ele estabelece no mundo espiritual, falando, você sabe o que é isso? Isso é voz de comando.
É usando da autoridade que Deus lhe deu. A vitória foi concebida na mente e Ele deixou ela transbordar pelas palavras, usando voz do comando. É a mesma coisa de haja luz. Voz de comando. Deus tinha estabelecido aquele propósito, fazia parte da vontade de Deus. Então Ele vai falar aquilo que era a vontade de Deus. E em nome de Deus, Ele conseguiu aquilo que Ele queria. Irmão, se você deseja algo, se isso faz parte do desígnio de Deus para a sua vida, começa a verbalizar que você vai conseguir em nome de Jesus. Começa a falar para o inferno. Pode ser complicado, pode ser impossível, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos e eu vou vencer. Muitas derrotas começam aqui e se encerram aqui, e muitas vitórias começam aqui e encerram aqui. Começa a declarar no mundo espiritual. Você está com seu filho perdido, começa a falar. Vai ser vaso de honra na casa do Senhor. Sua vida financeira está detonada, começa a declarar. O Senhor tem prosperidade liberada para a minha vida e eu vou conseguir chegar lá. Está com o relacionamento quebrado, fala, o Senhor vai restaurar. Eu vou trabalhar para restaurar os meus relacionamentos. Começa a falar. Declara, irmão, usa a sua voz de comando. Precisamos abrir as nossas bocas para construir coisas. A gente só destrói com os lábios quando é direcionado às obras do inferno. Aí você pode rejeitar, destruir, acabar. Mas com relação à sua vida, comece a construir falando. Inicie tempo de construção na sua vida a partir daquilo que sai da sua boca. Irmão, se até aqui a sua boca foi usada para declarar derrota, eu quero te incentivar hoje a tomar a autoridade que há na voz de comando que vem do Senhor e começar a usar a sua boca para declarar a vitória. Use sua voz de comando para trazer à existência aquilo que ainda nem existe. Use a sua voz de comando para trazer à existência aquilo que ainda nem existe. Isso não é fé, gente? A fé não é a certeza das coisas que se... É trazer à existência aquilo que ainda não existe. Mateus capítulo 12, verso 35. Jesus diz assim: o homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira as coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás... João capítulo 14, verso 13. Jesus diz: e tudo quanto pedirdes em meu nome. Gente, isso não é poderoso? Olha o que Jesus está dizendo. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Eu posso ouvir um amém? Amém. Verbalize em o nome de Jesus. O que você está esperando da parte de Deus? Use a sua autoridade. Deus te deu autoridade no nome dEle. Diga em nome de Jesus. Declare. Vamos abandonar o discurso derrotado, de um povo derrotado, e vamos assumir um discurso de um povo vitorioso, porque aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. E Ele disse que no nome dEle nós faríamos grandes coisas. Use a autoridade que está na sua voz de comando. Vamos ficar de pé. Então nós vimos aqui duas vertentes de voz de comando que são importantes. A primeira é de quem, gente?
Irmão, se Deus fala com você, atenda. E a segunda é não menosprezar o poder que há na nossa voz de comando. Porque Deus nos deu autoridade no mundo espiritual. Comece a declarar. Deixe sair. Comece a falar. Eu creio que se nós começarmos a construir as vitórias através daquilo que falamos, as coisas começarão a mudar na nossa vida. Deus não quer você com um discurso derrotado. Deus não quer você diante de Golias com um discurso de quem está com medo, de quem não sabe o que fazer, de quem acha que não quer vencer. Irmãos, Deus te fez vitorioso. Há poder no nome de Jesus. Então é tempo de mudar o nosso discurso. É tempo de deixar a nossa boca declarar a vitória que já está estabelecida pela parte de Deus. Tome a autoridade. Anjos te louvam, os anciãos se prostram.